Boa tarde, meus amados e queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor José Pereira, presidente da Assembleia de Deus, Ministério Vivendo com Cristo. Como você está? Como tem passado? Sei que a vida não tem sido fácil para ninguém. Em pleno esse século XXI, de tanta violência, de tanta falta de amor, de harmonia para com o próximo. Mas nunca devemos esquecer que temos um que é fiel, que é Jesus Cristo. Esse nunca tem nos desamparado, nunca tem nos desprezado, nunca tem virado as costas, mas sei que aquelas pessoas que mais confiamos, que mais consideramos, que mais nós estimamos, muitas vezes nos decepciona. Mas Jesus não. Jesus ele sempre está atento à nossa oração, o nosso pedido, à nossa petição. Você tem sabido agradecer? Você tem colocado Deus como primazia na sua vida? Creio que sim. Mas se não, Deus te dá uma oportunidade nesta tarde de conhecê-lo mais sobre ele, se aproximar mais dele, porque isso é o que temos que fazer. Eu quero deixar nessa tarde uma palavra rápida da parte do Senhor para a sua vida. E quero te aconselhar e te dizer, não desanime, não se desespere. Pense, imagine que tudo que você está passando na sua vida, tem pessoas que estão passando o pior. Ou seja, a sua situação nunca é a pior. Então, fica atento nessa tarde. Te peço a tua atenção, tire uns minutos para ouvir esta palavra. A Bíblia diz que uma certa mulher está lá no livro de Marcos, no seu capítulo de número 5 e no seu versículo 25. A Bíblia vai dizer que havia uma certa mulher que havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue. E naquela época, meus amados irmãos, viver sobre uma situação como essa era ser rejeitado, era ser chamada de imunda, era ser repudiada, rejeitada por todos. E a Bíblia diz que aquela mulher, ela já tinha padecido nas mãos de muitos médicos. Ou seja, 12 anos, meus amados e queridos irmãos, não é 12 dias. Quando falamos de 12 anos, falamos de uma vida, de uma pessoa que está vitimada por uma enfermidade. E a enfermidade daquela mulher não era enfermidade qualquer. Ela tinha uma doença, meus amados irmãos, que a sociedade em si o rejeitava. Então era uma pessoa que vivia isolada. Uma pessoa, meus amados irmãos, que vivia uma situação de desprezo. Uma pessoa que deita-se à noite sem saber como será o dia do amanhã. Quando você ainda tem um recurso, havia ainda uma esperança de encontrar um especialista que pudesse resolver o seu problema. Mas a Bíblia vai dizer que ela gastou todos os seus haveres, todos os seus recursos, e não encontrou o que procurava. Mas a Bíblia diz que Jesus, naquela época, estava no seu ministério público. Jesus estava sempre, meus amados irmãos, passando por esses lugares, na sua viagem missionária. Jesus sempre estava no deserto. Jesus sempre estava na sinagoga. Jesus sempre estava, meus amados irmãos, aonde os necessitados se encontravam. E com certeza, como a fama de Jesus se multiplicava, era divulgada, porque onde Jesus passava, ali ficava um rastro de milagre. E aquela mulher, ela tem uma oportunidade, um dia que Jesus já havia de passar naquele lugar. E aquela mulher, meus amados irmãos, sabendo quantas maravilhas pelas mãos do Senhor já tinha acontecido. Cego enxergando, paralítico andando, surdo ouvindo, mudo falando, mortos sendo ressuscitados. Então aquela mulher começou, meus amados irmãos, a sentir um desejo no seu coração
de saber mais sobre Ele, de entender mais sobre as coisas celestiais, sobre as coisas do céu. E aquela mulher, meus amados irmãos, ela tomou uma atitude, porque a Bíblia diz que Jesus ele ia passando, mas havia uma grande multidão. Sempre onde Jesus estava, a multidão cercava. Há muitas vezes que ele precisava pedir um barco emprestado, afastar um pouco da praia para poder pregar, para poder anunciar o reino de Deus. Mas esta mulher, ela bota no seu coração, ela coloca dentro do seu coração, se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. E é isso que agrada a Deus, meus amados irmãos. É a fé. A própria Bíblia, ela vai nos declarar que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando nós não exercemos fé, não acreditamos que Deus ele é suficiente para operar milagre na nossa vida, nós já estamos desagradando a Ele. Estamos desagradando, estamos desconfiando, estamos duvidando, e Deus não opera nessas situações, quando nós se colocamos nesse lugar. Estamos no local de pessoas covardes, pessoas que não confiam. Então, para recebermos o milagre, a nossa vitória, precisamos crer e acreditar. É através da oração, é através da perseverança, é através da obediência que a vitória ela é otorgada à nossa vida. E nós vamos observar, meus amados irmãos, que esta mulher, ela não se importa com a vergonha, ela não se importa que era repudiada, ela não se importa se alguém ia manear a cabeça, ia rir. Ela pensou em algo. Eu preciso da vitória. Sabe por que eu quero dizer isso para você, irmãos? As pessoas hoje não recebem a sua vitória porque se preocupam muito com o que os outros vão pensar, ou que os outros vão falar. Sabendo que ninguém, meus amados irmãos, nunca chega para você na sua casa para te abençoar. A não ser que Deus, o próprio Deus, envie. Mas enquanto nós continuar olhando para os outros, o que os outros vão pensar ou vão falar, a nossa vida vai continuar da mesma forma. Mas quando nós se preparamos, quando nós paramos para pensar, para observar, que só Jesus tem o poder de mudar a nossa história, e tomarmos uma atitude sábia, vai mudar sim a nossa vida. Não importa a circunstância, não importa o que você esteja passando, não importa os anos, o tempo, a época, porque o nosso Deus, ele é o Deus do tempo. A Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. E o tempo de Deus é o tempo mais precioso para a nossa vida. Porque a própria Bíblia também ela vai dizer que as bênçãos de Deus, elas enriquecem e não acrescentam dores. Então é necessário, meus amados e queridos irmãos, nós observamos que a vitória é do povo de Deus. Nada é fácil. Nada é com facilidade. Sempre haverá, meus amados irmãos, a batalha e a peleja. A vitória, ela vem. Mas é depois da batalha. É depois da peleja. Então, observe, esta mulher, ela não se importa com ninguém, porque todos os seus haveres, todos os seus recursos já tinham terminado. Foi muitos médicos, foi 12 anos. Com certeza, eu posso até fazer uma conjectura nessa tarde. Foi muitos anos tendo informações de alguém, em tal lugar tem um especialista. E você indo lá, quem sabe, esse médico não veio ter o diagnóstico, a cura para essa doença. E ela acreditou. Muitas vezes foi sorrindo e voltou amargurada, triste, porque nunca dava certo. Mas Jesus é aquele que faz o que está torto ficar aprumado.
É o que está descartado, que o homem descartou, disse que não tinha mais jeito. Ele chega e faz uma reciclagem. Então é necessário nessa tarde nós observar. Foram 12 anos. Mas aquela mulher, ela tomou uma atitude. E é a nossa atitude que muitas vezes chega até o céu, ao coração de Deus. E ela decide. E bota no seu coração. Não precisa nem eu falar com ele, porque não vai ter condições de eu abordar e conversar com ele. Por quê, irmãos? Por causa da multidão que o cercava. Mas ela botou no seu coração, se eu somente tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. Ela coloca no seu coração, mas ela não guarda aquele plano, não deixa guardado dentro da gaveta. Ela pega o plano e bota em prática. Ela vai até a multidão. Eu não sei como, meus amados irmãos, mas ela se envolveu no meio da multidão. Se ela se abaixou, se ela saiu empurrando um aqui, outro aqui, mas ela foi ao alvo. Ela vai até onde o seu coração tinha determinado que ela fosse. Ela usa a sua fé, a sua coragem, a sua determinação para alcançar a sua vitória. E a Bíblia vai nos dizer que aquela mulher, ela vai e toca nas vestes de Jesus. E na mesma hora, a Bíblia diz que ela ficou curada. E Jesus, ele para, porque ele sente que dele sai virtude. E Jesus pergunta, quem me tocou? Os discípulos até interrogam e dizem, mas mestre, vê que a multidão te oprime, a multidão te aperta. E o Senhor pergunta quem te tocou, ele disse, não, mas alguém me tocou diferente. Esse toque é de alguém que estava necessitado. Alguém que estava há muito tempo desesperado. E esse toque atendeu esta pessoa. A Bíblia diz que aquela mulher, meus amados irmãos, ela fica trêmula, fica com medo, mas a Bíblia diz que ela divulga para Jesus, foi eu que te toquei. E aquilo alegra o coração do Senhor. E Jesus diz, mulher, a tua fé te salvou. Vai e ser curada deste mal. Olhando, meus amados irmãos, para esse texto bíblico, nesta tarde, nós vamos observar que só quem tem a palavra da mudança é Jesus. Eu não sei a quem você tem se aconselhado. Eu não sei em quantas portas você tem batido. Você tem acreditado. E de alguma forma, você sofreu uma decepção. Mas nessa tarde, pela fé, não importa onde você esteja, toca pela fé nas vestes do Senhor Jesus. Porque a tua vida não vai ficar da mesma forma. Talvez você está desempregado, endividado, preocupado. Às vezes é um filho preso, é uma filha. É uma casa que está em discórdia, em contenda. Toca em Jesus nessa tarde. Convida ele para a tua casa. E verás que não ficará da mesma forma. Eu nunca, na minha vida, até hoje, como cristão, eu não vi nenhuma pessoa que acreditou, que confiou. Eu não estou dizendo a você que você vai pedir agora e Jesus já vai fazer, porque ele é que sabe todas as coisas. O poder está nas suas mãos. O milagre está nas suas mãos. Mas não perca a sua fé. Seja a semente que caiu na terra boa. Porque a semente que caiu na terra boa, ela produziu muitos frutos. Ela produz 100% mais. Então, nessa tarde, eu te convido, você que mora aqui na cidade da Praia Grande, se você chegar a assistir esse vídeo, eu faço um convite. Aí estamos conosco ali na rua Júlio Prestes de Albuquerque, 935, Vila Mirim, Praia Grande. Deus tem uma palavra para a tua vida.
Deus, ele quer mudar a tua história. Deus, ele tem para você aquilo que o seu coração sonha. Mas no tempo certo, porque há o tempo da guerra, há o tempo da luta, há o tempo de plantar, mas tem o tempo de colher. Sei que não é fácil, irmãos, passar pelo deserto, pelo vale. Mas nós vamos encontrar na Bíblia nenhum homem que passou pelo vale e passou pelo deserto e a sua história acabou na derrota. Aqueles que perseveraram, que guardaram a palavra, eles chegaram até o fim. Confia no Senhor. Entrega os teus caminhos a Ele. E Ele tudo fará. Eu quero que nessa tarde, você, meu amado e querido irmão, tome posse da sua bênção. Eu quero orar pela sua vida. Mas peço a você que se inscreva nesse canal. Envie para mais pessoas. Toque no link das notificações. Para que essa palavra possa chegar muito mais a mais vida, muito mais pessoas que necessitam de ouvir a palavra de Deus. Palavra simples, mas uma palavra bíblica, uma palavra sábia, uma palavra que tem poder de transformar a sua vida. Soberano, eterno Deus, nesse momento, nessa hora, meu Deus, eu quero entregar na tua mão essa pessoa, meu Pai, que está assistindo esse vídeo. Oh, meu Deus, eu não sei o que ele está passando, meu Pai, mas o Senhor é o Deus conhecedor de todas as coisas, meu Pai. Se essa pessoa está endividada, abre as portas, meu Deus. Pai, se está desempregado, Senhor, se está num quarto escuro, depressivo, meu Deus, vai de encontro nesta tarde, abrindo as portas, meu Pai, derrubando as barreiras, a adversidade. Meu Deus amado, meu Deus querido, ensina essas pessoas, Pai, a buscar primeiro o teu reino e a tua justiça, que venham estar diante de ti, meu Pai amado, temendo o teu nome e guardando a tua palavra. Ó, meu Pai, pedindo a ti forças para vencer, meu Pai, aquilo que muitas vezes é mais forte do que nós. Mas eu te peço, meu Pai, pela tua bondade e pela tua misericórdia, pela tua compaixão. Sei que é a razão de nós não ser consumidos, meu Pai. Mas nesta tarde alcança essa vida. Onde quer que esteja, alcança a parentela, Senhor. Alcança, meu Deus amado, essa pessoa que saiu de casa. E essa mãe e esse pai, meu Deus, não sabe onde se encontra, Senhor. Esse filho que está preso, que essa mãe está preocupada também, meu Deus, nessa tarde, Senhor. Vai de encontro, meu Pai. Traz, meu Pai, a solução. Abre essa porta que está fechada, meu Deus. Abençoa, Pai, no teu nome santo e glorioso nessa tarde que eu te peço. E te agradeço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Fica na paz do Senhor e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.